Uma chuva de renovações das emissoras americanas, as gravações de House of the Dragon e o possível retorno do Line of Duty. Agora, no Serializando News. E aí, gente, eu sou o Pedro. E eu sou o Brups, e começa agora o Serializando News, o podcast de notícias do mundo de séries do bancodeséries.com.br. Como não tivemos nenhum plantão serializando, nenhum evento ou premiações, o Tom, no Closer Look dessa semana, vai trazer um tópico sobre uma série muito interessante aí que tá bombando e caindo na boca do pessoal. Vai daí, Tom. Salve, salve, BDSers! E hoje eu falo sobre essa série que tá quebrando recordes, mas tá furando bolhas e adicionando ainda mais pro ligado na Netflix, da inovação do jeito de contar a história e também da consolidação dessa coisa de universalizar o conteúdo. E sim, eu tô falando de adolescência. Então, antes de mais nada, eu já cito um ponto importante, que é alguns dos dados que eu comento aqui são do site da Forbes, e para quem não conhece, antes era uma revista, agora tem revista e site, se eu não me engano, se eles ainda têm impresso, mas estão com certeza na internet, e eles geralmente listam nomes de sucesso nos negócios e no mundo do entretenimento, então dá para entender aí o porquê do interesse deles nesse assunto. A Adolescência foi confirmada como assistida por 66,3 milhões de espectadores em apenas 2 semanas depois da estreia. Um número até então inédito para uma minissérie. A produção já se tornou aí a produção britânica mais assistida no catálogo do streaming, então isso aí já está estabelecido. Como eu sempre dou referências aqui para vocês contextualizarem, a minissérie O Gambito da Rainha acumulou 62 milhões de espectadores, um número que está próximo aí adolescente, só que eles levaram 28 dias para chegar nos 62 milhões e comparado aí com a Adolescência, em 2 semanas já teve 66,3. Então, que é muito, né? Mas já eu falo dos números mais atualizados. Até o fechamento dessa edição, a série está ocupando o 9º lugar na lista de séries em língua inglesa mais assistidas pela plataforma e está ultrapassando aí até mesmo a 3ª temporada de Stranger Things e a 2ª temporada de Bridgerton. Então, os números até o fechamento dessa edição estão em 96,7 milhões de plays no total aí para a adolescência. O parâmetro para determinar a colocação de uma série no ranking global de mais assistidas lá da Netflix considera 91 dias após a audição ao catálogo, e a Adolescência está próxima de alcançar os seus primeiros 30 dias ainda, visto que a estreia aconteceu no dia 13 de março. As primeiras colocações da lista, para quem não lembra, no ranking geral aí, em língua inglesa de todos os tempos, Wandinha está em primeiro com 252 milhões de plays aí nessa janela que a Netflix considera, e Stranger Things está em segundo lugar, aí a temporada 4 com 140 milhões de views. Então dá pra gente imaginar que a Adolescência pode bater aí pelo menos Stranger Things, se continuar aí na tendência que tem acontecido. Fora o sucesso nos números, a série tem sido pauta de conversa entre pais, adolescentes e profissionais da área da saúde mental, educação e, obviamente, até da área criminal, né? A série é baseada em vários casos que aconteceram no Reino Unido de violência que envolvia adolescentes, né? Tanto os meninos quanto as meninas. E a série tem até introduzido pais, principalmente, em muito caso dessa geração de millennials, né? A uma linguagem muito própria e meio que exclusiva ali atual, enquanto apresenta consequências do cyberbullying e outros temas ligados aí à hostilidade que é encontrada em espaços virtuais que são criados ou muito populosos aí, muito cheios, muito utilizados pelos jovens. Numa entrevista para Variety, o Stephen Graham, que interpreta o pai do personagem principal na série, ele não descartou a possibilidade de uma nova temporada. O ator que criou a série, junto do Jack Thorne, tem uma opinião bem diferente aí do diretor Philip Barantini, que acredita que a produção deveria existir como única e defende aí a ideia de meio que acabar por aí. O diretor sente que a série iniciou conversas importantes e por conta disso não tem necessidade de uma história adicional ao que vimos aí nos 4 episódios dessa mini. Se você já vê séries britânicas, já deve estar acostumado com isso. Mas se você acompanha a Netflix, também deve saber que caso o retorno financeiro e a popularidade venha, eles acabam esticando títulos o quanto eles querem.
E a gente tem um exemplo bem claro que é Black Mirror, né? Que também é uma série que teve a origem lá britânica. A Netflix teve todo um planejamento de expandir isso muito mais e tá aí sendo produzido até hoje. E caso a adolescência faça história e desbanque alguma posição importante do ranking aí das mais assistidas até hoje do streaming, a gente traz as atualizações aqui para vocês. E fica por aí que daqui a pouquinho eu volto com o que teve de destaque estreando nos streamings do Brasil no Direto da Redação. Até. Obrigado, Tom. Obrigado por trazer essas novidades pra gente sobre adolescente. Eu confesso que ainda não vi, mas é uma das próximas que eu pretendo acompanhar. Porém, agora a gente vai passar para as datas de estreia. Chief of War é a nova série da Apple TV Plus, estrelada por Jason Momoa, DC, e já ganhou a primeira imagem oficial e a data de estreia. Essa narrativa épica e sem precedentes sobre a unificação e colonização do Havaí de um ponto de vista dos nativos estreia no dia 1º de agosto lá no streaming. Arnold Schwarzenegger está voltando. A segunda temporada de Fubar ganhou pôster e data de estreia. Retorna dia 12 de junho na Netflix. E cadê os fãs de Nine Perfect Strangers, se é que eles existem? No Brasil, a segunda temporada da série estreia no dia 22 de maio no Prime Video com os 2 primeiros episódios. E são quase Kardashians. The Baldwins, o novo reality que acompanha a família de Alec Baldwin, estreia dia 9 de abril na Max. Já a Universal Plus confirmou o lançamento simultâneo no Brasil da sua nova minissérie The Narrow Road to Deep North, estrelada por Jacob Elord. A estreia acontece no dia 18 de abril e fica a dúvida, né? Vocês vão acompanhar? Vão assistir só por causa do Jacob Elord ou porque a série realmente, visualmente, aparenta ser muito bonita? Agora, a gente vai passar para as renovações e os cancelamentos, porque ao decorrer da semana, muitas emissoras anunciaram renovações importantes para a temporada 2025-2026. E para começar, o spin-off Wizards Beyond Wayward Place foi renovado para sua segunda temporada pelo Disney Channel. Dexter Original Sin agradou o público e foi renovada para sua segunda temporada pela Showtime. E o drama britânico The Capture foi renovado para sua terceira temporada pela BBC. E a equipe do Warner Team cuidará disso. A série de bombeiros 911 foi renovada para sua 9ª temporada pela ABC. E mais uma série sobre emergências tem outro ano garantido. The Hook foi renovada para sua 8ª temporada pela ABC. Imagina o FGTS desse pessoal. Grey's Anatomy retornará para a 22ª temporada pela ABC. E a emissora do Abecedário renovou mais 2 produções. Will Trent para a 4ª temporada, enquanto Shift Gears ganhou uma 2ª temporada. Agora é hora de falar das animações na Fox que receberam boas notícias. American Dad foi renovada para sua 22ª, 23ª, 24ª e 25ª temporada. Bob's Burgers retornará para mais 4 anos, da 16ª até a 19ª temporadas. Family Guy foi renovada para mais 4 temporadas, da 24ª à 27ª. E para fechar, não podia faltar The Simpsons, que foi renovada também para mais 4 temporadas, alcançando sua 40ª temporada também pela Fox. E agora vamos às canceladas. Não tivemos nenhuma, mas você reparou aí nas renovações da ABC que ficou faltando uma série do canal sem destino. A única exceção foi a produção do Ryan Murphy, Dr. Odyssey, que permaneceu na bolha. De acordo com a Variety, a programação é mais cara do que o normal para uma série de TV aberta e a audiência não foi tão boa assim. Segundo os fontes, o artigo também destaca que a emissora não encomendou nenhum piloto novo para a próxima. A única série já encomendada é o spin-off de 911 Nashville, estrelada pelo Chris O'Donnell de NCIS Los Angeles. Mas passado desse possível cancelamento, agora a gente vai falar sobre os trailers que saíram essa semana. Para começar, a Netflix divulgou o trailer de El Eternauta, a sua nova série sci-fi, baseada na HQ argentina de Héctor G. Oesterheld, acho que é assim que se fala, e Francisco S. Lopes. Após uma nevasca mortal que mata milhões, Juan Salvo, junto com um grupo de sobreviventes, lutam contra uma ameaça alienígena controlada por uma força invisível. Estreia já no dia 30 de abril. No novo trailer, a Netflix revelou o título dos seus 6 novos episódios de Black Mirror: Pessoas Comuns, BT Noir, Eulogy, Brinquedo, Hotel QVI,
USS Callister Infinity, anota aí. A série retorna dia 10 de abril na Tudo 1. E já renovada para a 4ª temporada, a Paramount Plus disponibilizou o trailer do 3º ano de Star Trek Strange New Worlds. A série retorna entre junho e agosto desse ano. Comedy Central divulgou o trailer do retorno da queridinha South Park para sua 27ª temporada. A animação retorna dia 9 de julho. E o Disney Plus disponibilizou o trailer da sua nova série de curtas animadas de Star Wars. Em Tales of the Underworld, Lady Asajj Ventress e o seu sabre de luz, agora amarelo, estão de volta ao lado do infame Cad Bane em sua nova antologia de curtas, já no dia 4 de maio. A CW nunca desiste. Ela lançou o primeiro trailer de Sherlock and Daughter, a nova série da emissora. Fora de sua zona de conforto, Sherlock Holmes se encontra envolvido em um caso indecifrável. Enquanto isso, a jovem americana Amélia está em busca de seu pai desconhecido, que ela desconfia que seja o lendário detetive. Estreia dia 16 de abril no canal. E uma nova simulação vai começar, mas já foi liberado o trailer completo e o pôster da 2ª temporada de The Rehearsal, que retorna no dia 20 de abril na HBO. Se você não entendeu o meu inglês, é só você entender que aqui no Brasil ficou o Ensaio, que é uma série que fez muito sucesso no lançamento da sua 1ª temporada. E você também já pode conferir o teaser da 8ª temporada de Rick and Morty, que retorna dia 26 de maio na Max. E aí, amigo, conta pra gente quais foram os trailers que você gostou essa semana. Teve pouca coisa, né? Assim, Sim. Do que eu gosto bastante é Star Trek Strange New Worlds. Star Trek, com todo respeito a Star Wars, mas vem entregando coisas muito melhores nos últimos anos. Principalmente em questões de série, assim. E eu gosto bastante. A 2ª temporada foi muito boa. De Star Trek Strange New Worlds. Terminou assim com um cliff bem filho da pepa. Nossa, foi revoltante. Mas eu gosto de ficar revoltado para esperar a próxima temporada. E ela já tá apresentando alguns personagens que a gente já conhece, né? Da Star Trek original. Então a gente sabe que iam chegar. Teve um episódio musical que eu achei fantástico. E eu já tô curioso pra assistir, assim. Eu gosto de algumas coisas de Black Mirror. Não sei se todos os episódios vão ser tão bons, mas assim, o USS Callister, que é uma referência a Star Trek ali, me agrada de assistir. Talvez não veja todos, né? E eu acho que o que me interessou mais assim foi isso. Esse trailer da CW, aí que eu tenho vergonha de falar. Nossa, que coisa horrível, é lavagem de dinheiro. Eu vou precisar lavar aqui um dinheirinho, vou lançar esse trailer, eu achei muito ruim. O resto eu não assisto. Eu não assisto, assim. Entendi. E você? Deixa eu começar comentando um que você já citou por alto, que foi o da CW, né? Que é de Sherlock and Daughter. Eu também acho que o trailer não é nada comercializável, não é uma boa forma de chamar a atenção para o público. Eu até coloquei como um destaque meu, porque eu acho que é muito mais interessante a ideia da série do que o próprio trailer em si. Acho que a idealização de acontecer um assassinato da mãe de uma das filhas do Sherlock Holmes e ela agora vai atrás dele para ele desvendar quem foi que matou ela, quem é aquele fita vermelha. Acho que essa ideia é interessante por mostrar talvez um possível drama familiar e etc e tal. Acho que isso é muito mais interessante, ao meu ver, do que o próprio trailer, que realmente não parece convencer na venda da série. Destacar também a Eternauta, que eu achei interessante. Visualmente tá muito bonita, inclusive. Acho que pode ser um dos grandes acertos do sci-fi da Netflix. E por se tratar de uma adaptação de HQ, que eu não li, obviamente, mas que a gente não sabe ainda se a Netflix comprou os direitos e adaptou tudo para uma temporada só, ou se pode ser uma renovação de acordo, né, obviamente, com o arco narrativo que eles pegarem para essa primeira temporada. Gostei do trailer de El Eternauta. E também Star Wars Tales of the Underworld. Eu amo os dois protagonistas dessa nova série de episódios, né, que é a Asajj Ventress e, ao mesmo tempo, o Cad Bane. Acho que a ideia deles dois é uma ideia muito, 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 muito boa. Então, tô muito, muito afim de ver
É o terceiro ano seguido, inclusive, que todo 4 de maio a Disney disponibiliza. Vamos ver qual vai ser o do próximo ano, né? Mas quero ver. E por fim, mas não menos importante, The Rehearsal, que eu não vi a primeira temporada, mas fiquei muito curioso. Acho que o trailer dessa segunda me vendeu mais do que o da primeira. Inclusive, obviamente, não vou ver a segunda sem assistir a primeira. Como já tem data de lançamento agora para abril, eu vou tentar dar uma conferida, dar uma maratonada nos episódios da primeira temporada para ver a segunda, mesmo achando que não vai ter uma coisa nada a ver com a outra, além da proposta ali dessa simulação e tal. Mas foram esses os meus destaques. E agora, Bruno, conta pra gente quais são as redes sociais do Banco de Séries. Então, Pedro, a gente está em algumas redes sociais por aí na internet, principalmente nosso site, né, que é o bancodeséries.com.br. Aplicativos tanto para iOS quanto para Android, você pode entrar lá, marcar suas séries, comentar, interagir com as pessoas, fazer listas. E eu costumo brincar, se um dia o BDS acabar, eu acho que eu paro de assistir série, que eu me perco bastante e o que volta, quando volto. Então ali é meio que um norte para saber o que a gente se organizar. Estamos no Instagram, @Banco de Séries Oficial. No X, ex-Twitter, tem o @BDS News Oficial e o @Banco de Séries. Temos o nosso canal no Telegram, que é o Banco de Séries BDS News Oficial R. E também temos o nosso canal reserva, que é o BDS News Oficial com 2 L's, caso aconteça alguma coisa. Você também pode nos acompanhar pelo Threads, lá no @Banco de Séries Oficial. Pois é, e agora vamos passar para o giro das séries. Boas novas em Westeros, inclusive, tá? Porque Emma Darcy, intérprete de Rhaenyra Targaryen, publicou um vídeo avisando que as gravações da terceira temporada de House of the Dragon já começaram. E ainda falamos sobre a nova temporada. Tommy Flanagan, de Sons of Anarchy, Dan Fogler, de Fantastic Beasts, entraram para o elenco da série. Flanagan interpretará Sir Roderick Dusty, enquanto Fogler será Sir Townsend Mandlery. E é assim que a gente gosta, tá? A primeira temporada de The Pitt ainda nem acabou e já temos informações sobre a segunda, que deve retornar em janeiro de 2026. A nova temporada já está em produção e se passará 10 meses após os eventos da season finale, que vai ao ar essa semana agora. Dessa vez, ela acompanhará o fim de semana do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos. A informação foi revelada por R. Scott Gemmell, que é o produtor executivo da série, durante um evento organizado pelo Deadline. E aí fica a dúvida, o que danado é que eles vão colocar de evento de situação complicada para acontecer no 4 de julho dos Estados Unidos para gerar uma temporada todinha diante dessa circunstância? E aí ele citou bem claro que é um fim de semana. Então não necessariamente vai ser 1 hora do plantão, entendeu? Exato, e nem tão pouco que vai ser a quantidade de episódios de um plantão. Vai que sejam 2 plantões seguidos. Isso, a gente não sabe por enquanto. E a Netflix anunciou o elenco de I Will Find You, a nova adaptação de Harlan Coben. Protagonizada por Sam Worthington, de Avatar, a série também terá no elenco Rich Lower, de Severance, Milo Ventimiglia, de This Is Us, Logan Browning, de Dear White People, e Erin Richards, de Gotham. A série acompanha um pai inocente que cumpre pena perpétua pelo assassinato do próprio filho e recebe evidências de que seu filho ainda pode estar vivo, e aí ele precisa sair da prisão para descobrir a verdade. E o ator Nathan Fillion retornará como Guy Gardner em Lanterns, a nova série da HBO. A produção segue o novo recruta Jon Stewart e a lenda dos Lanternas Hal Jordan, 2 policiais intergalácticos atraídos para um mistério sombrio baseado na Terra, enquanto investigam um assassinato no coração americano. Blessed Be the Fruit, a última temporada de The Handmaid's Tale, está chegando e a Hulu acaba de confirmar seu spin-off e sua produção começando hoje, dia 7 de abril. Intitulada The Testament, a série inventada 15 anos após os eventos de The Handmaid's Tale irá acompanhar uma nova geração de novas mulheres vivendo na distópica Gilead. E para a alegria de todos, a grande promessa do FX, Seven Sisters, adicionou ao seu elenco Anthony Edwards, Mark de Ur, Kristen Milioti de The Penguin e a gigante J. Smith Cameron, a Jerry de Succession. A série vai tratar de uma família grande e unida que começa a se desintegrar quando uma irmã, que é a personagem de Elizabeth Olsen,
começa a se comunicar com uma voz que ninguém mais consegue ouvir, forçando cada uma das outras a confrontar segredos há muito tempo enterrados. A série ainda não tem data de estreia, mas mal podemos esperar. E aí, fica a dúvida, né? Será que tem alguém gostando desse cast? Eu particularmente tô amando. Falando em cast, Shailene Woodley, de Big Little Liars, foi confirmada no elenco da segunda temporada de Paradise. Sua personagem terá um papel recorrente e importante para a nova temporada. E a Apple TV Plus anunciou a incrível Juno Temple, a Killer de Ted Lasso e Dot de Fargo, como a protagonista da sua nova série da A24, titulada The Husbands. Ela é baseada no livro homônimo de Holly Gramadio, e a trama gira em torno de Lauren, que retorna para casa uma noite e é recebida por seu marido, Michael, um homem que ela nunca conheceu. Ao ir ao sótão para trocar uma lâmpada, Michael desaparece abruptamente e um novo marido surge. Lauren descobre então que seu sótão está criando um suprimento infinito de maridos. Assustador, né? E lá vem mais pedrada aí pela BBC. Ela anunciou o elenco da sua nova minissérie 2 Weeks in August, que possui os mesmos produtores de I May Destroy You e contará com Damon Mullen, de Bergerac, Jessica Raine, de The Devil's Hour, Nicolas Pinnock, de For Life, Antonia Thomas, de The Good Doctor, Hilde Schinker, de Fleabag, e Leila Farza, de I Hate Suzy. A trama mostrará uma mulher que viaja para a Grécia com sua família e amigos para redescobrir a alegria da vida. Mas no paraíso, as férias dos sonhos se tornam um pesadelo, quando ele descobre que estão presos em uma ilha e se deparam com situações reais de vida ou morte. E agora uma para as loiras. As gravações de Ellie, a sua nova série spin-off de Legally Blonde, já começaram. A série contará a história da origem de Ellie Woods, quando era uma estudante do ensino médio dos anos 90 antes de ir para Harvard. E para os fãs de dramas britânicos, Line of Duty pode estar voltando aí. Estão rolando rumores na mídia britânica de que a série retornará para uma 7ª temporada. Segundo o jornal The Sun, o criador Jed Mercurio e 3 membros do elenco, Marty Compston, Vic McClure e Adrian Dunbar, se comprometeram a voltar para a nova temporada que deve iniciar sua produção em janeiro de 2026. Bom, terminado o giro das séries, agora é hora da gente saber quais foram as novidades, aquilo que chegou aqui nos streamings brasileiros. E quem faz o direto da redação é o Tom, que está na nossa redação para trazer essas novidades. Vai que é tua, Tom. E eu tô de volta, e essas são as novidades aí dos streamings do Brasil do dia 31 de março até o dia 6 de abril. Começando pela Netflix, para quem gosta de True Crime, a Netinha adicionou o documentário Gone Girls, The Long Island Serial Killer. A série fala de um crime que levou 10 anos para ser solucionado, na verdade, múltiplos crimes, porque não eram só, na verdade eram muitas mulheres que estavam envolvidas e na verdade o caso era todo sobre o desaparecimento de garotas de programas em Long Island e em Nova York. Também na Netinha teve a estreia da 3ª temporada de Amor no Espectro, versão norte-americana, que é um reality show aí que tá vindo com 7 novos episódios. Eu já indiquei aqui, é um reality super fácil de assistir, dá um quentinho no coração, porque fala sobre mostra encontros e jovens que estão no espectro autista tentando encontrar o amor. E para você que acha que não tem série médica demais, que manda mais que tá pouco, essa semana teve aí a adição dos 10 episódios da temporada inaugural de Pulse. A série, que se passa no hospital em Miami, acompanha as histórias pessoais dos médicos enquanto eles se preparam para a chegada de um furacão na cidade. Já lá estão todos disponíveis para maratonar. Passando agora pro Prime Video, essa semana o ator Kevin Bacon tá voltando para as telinhas com The Bondsman. A sinopse da série diz que é um caçador de recompensas que volta dos mortos com uma segunda chance inesperada na vida, no amor e uma carreira musical quase esquecida. Apenas para descobrir que seu antigo emprego agora tem uma nova reviravolta demoníaca. 8 episódios, aí com cerca de meia hora de duração, já estão todos disponíveis por lá. Falando do Disney Plus, e essa semana chegaram no streaming os 8 episódios da primeira temporada da comédia Dying for Sex, que é originalmente do FX, que tem aí a maravilhosa Michelle Williams, então já estão todos lá também disponíveis para maratonar, e os 6 episódios de Maria e o Cangaço, que é uma produção nacional que estrela Isis Valverde e o Júlio Andrade no elenco,
Inclusive tem texto aí do Pedro Rubens no nosso site. Falando agora do Max, e ontem chegou ao final a terceira temporada de The White Lotus, a série que não tem recebido comentários muito positivos com relação ao andamento da temporada, aí na nossa bolha aqui serialística, segue colhendo dados de audiência que só crescem. Então, mediante essas informações aí, você decide se você quer assistir, está animado por conta da popularidade ou por conta da qualidade. Então, todos os 8 episódios já estão por lá. Falando agora do Paramount Plus, para os fãs do universo de Yellowstone, como eu, teve o fim ainda da segunda temporada de 1923, chegou com um episódio duplo, aí ontem no domingo. O futuro da série ainda está incerto, mas muitos criadores aí de conteúdo e pessoas envolvidas ao mundo das séries e filmes, enfim, meio que já estão dando o final da série como certo. Então é bom a gente aproveitar enquanto ainda está acontecendo. Agora passando para o Globoplay, chegando aí na Globo tem a nova novela, a nova versão da novela antiga de 1988, Vale Tudo. E, obviamente, tem a adição aí todos os dias lá no streaming de um capítulo novo. Falando sobre o top do BDS, essa semana, Vale Tudo, que estreou na segunda-feira, chegou aí já ocupando o terceiro lugar, como mais marcada pelos usuários do site. Em segundo, a gente tem o BBB 25, tá partindo aí pra reta final, pra alegria de muitos. E em primeiríssimo lugar a gente tem Daredevil Born Again do Disney Plus, que também já tá caminhando para um final de temporada, já. E é isso que eu tenho por essa semana. Um abração pra todo mundo, dei muito plays e a gente se vê. Tchau. Valeu, Tom, obrigado aí pelos direto da redação. E agora vamos aos destaques da semana. E aí, Pedro, o que vistes esses dias, essa semana? Nossa, amigo, eu tô me sentindo muito otaku, porque eu trouxe 3 animes para comentar. Olha, isso é um marco na história desse podcast, porque nunca antes aconteceu isso comigo. Mas vamos lá. Eu ia falar de The Pitt, porque o episódio dessa semana realmente foi muito bom e trouxe novas dinâmicas, novos personagens e situações de personagens anteriores que eu estava com medo de ver e de fato aconteceu agora, mas toda semana que eu gravo eu falo de The Pitt, então eu vou deixar pra falar a próxima semana, que vai ser o fim da temporada, e aí eu comento tudo de uma vez só. Mas eu queria comentar Dr. Stone, que eu comecei a ver, um anime que eu sempre tive vontade de ver, e é muito, muito, muito bom. Eu acho que eu comecei a assistir no sábado, e eu vi quase a metade da primeira temporada de uma vez só, porque realmente é muito bom, a forma como ele mescla a ciência, a química, a física, dentro de uma história e é muito criativa, é algo genial, é muito, muito boa, além do desenvolvimento, não só da criação, mas do desenvolvimento dos personagens, é muito bom. Eu vi o famigerado piloto de Dan Da Dan, que tem inúmeras polêmicas por trás, e eu acho que são polêmicas pertinentes no que diz respeito a levantar pelo menos para o debate, mas quero ver o final da temporada, né? Quero acompanhar a temporada toda. E vi também pelo menos a metade, eu acho que não sei se dá pra eu indicar já, mas vi Lazarus, né, que é o novo anime criado pelos mesmos criadores de Cowboy Bebop, que é um dos meus animes favoritos, que é protagonizado por um brasileiro. E o primeiro episódio já tá disponível lá na Max. Acho que a ideia de Lazarus é muito boa. Pra quem não conhece, Lazarus conta a história de um mundo em que tem um presidiário, que é inclusive o brasileiro. O nome da prisão onde ele tá é Lazarus. E o mundo em que ele vive é um mundo que a natureza meio que se revoltou, digamos assim, e começou a perder a sua energia vital. As flores começaram a murchar, as plantas começaram a morrer, etc. Tudo isso acontece depois que um determinado cientista para de fornecer uma determinada, eu vou chamar de droga, mas não é bem uma droga, é uma suplementação para a humanidade. E aí a humanidade que estava consumindo isso meio que gerava essa vitalidade para a natureza. E aí quando ele some, ele desaparece e para de fornecer esse suprimento, agora a natureza morreu, todo mundo agora está vivendo em situação muito difícil e no momento em que o episódio acontece, o piloto acontece, ele está de volta para dizer que tem uma nova cura para a humanidade. E eu achei essa ideia muito, muito boa, não é muito distante da realidade da gente, é só você tirar a metáfora por trás de tudo isso e você enxerga o mundo real.
Então, assim, queria indicar esses 3 animes, além de The Pit, né? Fica aqui o parênteses. Mas e você, Bruno? Quais são as suas indicações? Então, falar de The Pit é meio chover no molhado agora. Não tenho muito o que falar, além de acrescentar. Eu não vi muita coisa. Essa semana foi meio corrida e eu também não consegui colocar nem os episódios semanais. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que tá meio que passando despercebida. Que eu assisti os 2 primeiros episódios e gostei bastante. É a nova série da Prime do Kevin Bacon. É uma Caçador de Demônios. Ela já tá toda completa lá. Tem 8 episódios. Todos os episódios têm até meia hora. E só tem tipo 2 com mais de 30. A maioria tem 25 a 28. Basicamente ele era um bounty hunter, caçador de recompensa, né? E aí ele é pego numa arapuca e acaba morrendo. E aí ele é ressuscitado para caçar demônio. Ela é bem legal, tem um humor bem divertido, ela é bem gore. Ela lembra um pouco Ash vs Evil Dead. Ela lembra a Wynonna Earp também, para quem gostava. Eu acho que ela vai passar meio despercebido, porque nem senti que foi muito divulgada. E aí tem 8 episódios, tem o Kevin Bacon, que é muito conhecido por todo mundo. Então foi uma surpresa aí essa semana. Do resto é mais do mesmo, assim, não vi muita coisa nova. Assisti aquela Pulse, gostei. Não gostei, mas assim, é o ruim que eu vou acabar assistindo, porque deixa meu cérebro lisinho. Mas assim, não indico. Se puder pular, se não achar necessário, pode pular, assim. E foram essas as coisas que eu vi diferente na semana. Só um comentário. Tu falasse que essa que você acabou de indicar, você falou que tá no Prime Video. As 3 que eu comentei, 3 animes estão disponíveis na Crunchyroll, tá? Então, se alguém ficou afim de assistir, lá na Crunchyroll tá disponível para você acompanhar. Mas, dito isto, agora a gente tá indo para o nosso último bloco do podcast, as estreias da semana. E hoje, dia 7, estreia o spin-off My Hero Academy Vigilantes, na Tokyo MX. Amanhã, terça-feira, The Handmaid's Tale volta para sua 6ª e última temporada na Hulu. A Netflix, quem também retorna para os episódios finais, é How to Sell Drugs Online. Na quinta, dia 10, a 7ª temporada de Black Mirror estreia na Netflix. E na Max está de volta para a 4ª temporada. Na sexta, dia 11, John Hamm protagoniza a estreante Your Friends and Neighbors, a Apple TV+. No sábado, dia 12, a nova versão de Doctor Who chega à BBC One para sua 2ª temporada. Para encerrar a semana, no domingo, dia 13, a 4ª temporada de Godfather of Harlem estreia no MGM+. No mesmo dia, The Last of Us faz seu aguardadíssimo retorno para a 2ª temporada. Se quiser saber mais, confira a aba Quando Volta Estreia, disponível ali no menu do nosso site. O Serializando News é um podcast oficial do bancodeséries.com.br. A produção fica a cargo de Bruno Domingues e Pedro Rubens, o nosso colaborador Elton Carvalho, e a edição de áudio também fica por minha conta. Você pode conferir esse e outros episódios do podcast no YouTube, tanto da forma tradicional quanto para assinantes de Music, e também no Apple Podcasts, Amazon Music, Anchor e Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas. E você sabia que pode marcar os episódios do Serializando News no banco de séries? É só você digitar Serializando na barra de pesquisa do site, e aí você vai saber onde foi que você parou, vai poder dar nota, vai poder comentar e etc. Então é isso, pessoal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Brubs. Esperamos que tenham curtido o nosso podcast. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Assistam muita série. Cheiro. Valeu!